Boa tarde. Agradeço muito essa oportunidade de poder estar aqui, pensando alto junto com vocês. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer o Paulo Saldiva, a gente combinou tudo, então vou engatar na fala dele. A gente fingiu que não, mas vou engatar na fala dele e vocês vão entender por quê. E fazer um pequeno reparo na minha apresentação e dizer que meu último livro que eu lancei, que é Guerra dos Lugares, da editora Boitempo, ele é muito à base daquilo que eu vou falar agora aqui para vocês. Para mim é o que está mais, vibrando no meu coração e nesse momento. O Paulo terminou a fala dele, professor Paulo Saldiva, terminou a fala dele falando, daquilo que está em sintonia com a vida e daquilo que provoca na gente a vida. E entre os vários elementos que ele colocou, os afetos, as relações emocionais, ele falou da importância da existência de uma vida prazerosa num espaço da cidade, um ambiente prazeroso no espaço da cidade, como um elemento fundamental para poder reproduzir a vida e poder reproduzir essa vida com qualidade. E é exatamente por isso, e tomando esse gancho dele, que eu quero dizer por que entender a cidade como um produto numa prateleira no supermercado, à venda, vai contra a ideia da cidade como lugar da vida e da reprodução da vida e do desenvolvimento da vida e do acolhimento da vida. E vou tentar muito rapidamente sintetizar isso, e esse é um debate absolutamente central hoje nessa cidade, e não apenas aqui em São Paulo, mas é um debate central no nosso país, na medida em que nós estamos vivendo um momento onde, ao que tudo parece, a lógica da definição do destino dos lugares da cidade, ou seja, cada lugar como ele vai ser ocupado, cada lugar como ele vai ser vivido pelas pessoas, está cada vez mais subordinada a uma só lógica: a rentabilidade do capital investido naquele lugar. O que significa isso? Significa subordinar toda a ampla possibilidade de usos e formas de apropriação da cidade, inclusive e principalmente aquelas que não geram lucro, que não remuneram o capital, que não geram juros para aquele investidor, todas essas formas, que são formas absolutamente necessárias para a reprodução da vida da cidade, em processos individuais e coletivos, elas são preteridas em relação àquela forma de ocupação do espaço capaz de gerar a maior rentabilidade, o maior juro para o investimento que ali aportou. Essa já tem sido a lógica de organização da cidade no âmbito dos espaços privados, dos lotes privados, dos imóveis privados. A gente vive isso no nosso cotidiano e há muito tempo nesse sentido. Qual é a novidade? No sentido de que o mercado imobiliário vai se apropriando das cidades, vai gerando localizações, estou falando dos lotes privados, do pedaço privado da cidade. E que, à medida que as cidades, que a gente vai fazendo investimentos na cidade, aquelas localizações vão valorizando, e à medida que aquelas localizações vão valorizando no mercado, você tem um mercado que rege a constituição do espaço privado da cidade, esse mercado
capturando determinados espaços para usos que conseguem pagar mais. Por exemplo, o uso comercial consegue pagar mais do que o uso residencial, em geral, porque usa a localização para fazer render. Então, a gente vê bairros inteiros que eram residenciais, na hora que o comércio começa a penetrar, ele vai ganhando espaço e vai expulsando o uso residencial, ou um uso mais verticalizado em relação a um uso, né, de casas, de sobrados, etc. Eu não estou dizendo que isso é justo, que isso é certo, eu só estou dizendo que a presença dessa lógica dentro do mercado privado, e que no urbanismo e no planejamento urbano, uma das missões é exatamente introduzir elementos para contrarrestar essa lógica que, pelo simples mercado, vai destinar sempre os lotes para quem puder pagar mais e, portanto, quem pode pagar menos está fora, né? Então, o planejamento urbano tem instrumentos, pelo menos deveria ter instrumentos, para tentar equilibrar, garantindo que mesmo usos menos rentáveis, com menos capacidade de pagar aquela rentabilidade do lote privado, como, por exemplo, habitação popular, habitação social, né, de quem não pode pagar, pudessem mesmo assim existir na cidade e ocupar espaços relativamente organizados e equipados, e não como é a matriz histórica nossa, né, da nossa política habitacional, que a habitação popular fica sempre jogada para a não-cidade, longe da cidade, longe das oportunidades, submetendo, então, as pessoas, e aí a gente vai falando dos direitos, né? Casa não é só 4 paredes e um teto, casa é um portal a partir do qual você acessa a cidade, ou deixa de acessar a cidade. Então, não é indiferente onde ela está, se ela está no meio do mato, onde Judas perdeu as botas, ou se ela está num lugar central, com as oportunidades à mão, ou perto de um parque, ou perto de uma área de lazer. Então, ela acaba submetida simplesmente à lógica do mercado, ela acaba sendo sempre excluída das melhores localizações. Eu falei tudo isso para dizer que não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre uma coisa muito mais perversa que isso. Isso já é suficientemente perverso, como eu acabei de dizer, porque ela exclui uma parte da população da sua possibilidade de desenvolvimento humano e pessoal, na medida em que ela pode acessar a cidade, que é um artefato, uma obra coletiva incrível, né, que é capaz de alimentar a alma das pessoas com as oportunidades culturais, econômicas, educacionais. Eu estou falando dos espaços públicos. Nesse momento, o que está em jogo aqui, esta lógica, que já era corrente nos espaços privados, é exportada para o espaço público. A terra pública, que no fundo era talvez a única oportunidade dentro dessa lógica de você poder usar uma parte do território para usos não rentáveis, já que toda a área privada vai ser estruturada pela lógica dos usos rentáveis, então a terra pública, o espaço público, é o grande filão do quê? Da possibilidade de ofertar espaços, equipamentos, lugares para a vida, indistintamente da renda, indistintamente do gênero, indistintamente da preferência sexual, né, ou da cor. Então, esses lugares públicos, hoje, o que está colocado como política pública, e eu vou falar o termo em inglês, a lógica do espaço público também passa a ser a lógica da rentabilidade. Ou seja, para que serve a terra pública? Para ser vendida pelo maior valor. Isso para a terra pública, para o terreno público, para que serve um equipamento público, para que ele ofereça oportunidades de investimento e rentabilidade para capitais financeiros internacionais capitais financeiros internacionais excedentes, acumulados no planeta, que estão permanentemente em busca dessas oportunidades de investimento para dali
poder extrair renda, para dali poder extrair juros para continuarem como uma nuvem negra, um capital excedente global circulando sobre o planeta em busca de novas oportunidades para extrair renda, para extrair lucro, para, né, juros, para constituir um capital excedente global. E eu podia terminar todo o tempo da minha fala reproduzindo, porque nós estamos falando de um circuito financeiro cujo único objetivo é aumentar e crescer cada vez mais, que não tem nenhum compromisso com a possibilidade de ofertar melhor qualidade, melhor acesso, direitos para as pessoas e disseminação das oportunidades das pessoas, e submeter o espaço público a lógica e as necessidades desse capital, ou seja, oferecer numa bandejinha, toma, leva, o que você prefere? Esse parque? Você prefere o edifício da prefeitura? Você prefere aquele lugar, aquele centro cultural para explorar? Significa, simplesmente, eliminar a possibilidade, que acho que é uma possibilidade que tem que ser defendida permanentemente na cidade, de que uma parte importante do espaço urbano tem que servir só para a gente viver e usar, e não tem que render absolutamente nada. Tem que acolher os nossos desejos de estar, nossos desejos de conviver, nossos desejos de poder nos desenvolver como pessoa, mas também como grupo, como indivíduo, mas também como grupo. E, portanto, não podem ficar subordinados pura e simplesmente à lógica do consumo. Eles existem para que possam ser consumidos, e eles existem para que eles constituam uma nova frente de expansão, né, de oportunidades para esse capital financeiro. Nós estamos falando de perdas que podem ser perdas irreparáveis na medida em que nós não vamos reproduzir mais e mais e mais essa terra pública, esse ativo, né? Aliás, chamar a terra pública, equipamento público de ativo, já está em tudo a ver com a lógica, né, da financiarização do espaço, da utilização do espaço como um elemento do circuito, né, da circulação do circuito financeiro, e não a utilização do espaço como lugar de viver, como lugar de existir, como lugar de celebrar, como lugar de ser. Eu não posso terminar minha fala. Alguém falou que ia ter um computador que ia dizer quantos minutos, mas eu não estou vendo. Não posso terminar minha fala sem relacionar isso a um movimento, a dois movimentos muito recentes que a gente verifica na cidade de São Paulo, que eu acho que são muito importantes e vão na contramão de tudo isso que eu falei até agora. A gente observou na cidade, principalmente a partir dos anos 90, um movimento da cidade de saída e de abandono das pessoas em relação aos espaços públicos. As ruas, as praças, os parques. Um pouco tem um contexto amplo que não vai dar para desenvolver por que isso ocorreu, né? Mas a rua, o parque, visto como um lugar inseguro, como um lugar não cuidado, teve a ver com a conjuntura dos anos 90, onde o país viveu um ajuste fiscal muito parecido do que está vivendo agora, a dificuldade de manutenção desses espaços, o aumento, né, da criminalidade, da insegurança, tem a ver com todo esse movimento, de modo que uma cidade como São Paulo e muitas outras, a gente foi deixando de ter áreas comerciais para ter shopping centers, deixando de ter bairros residenciais para ter condomínios fechados, deixando de ter um tipo de equipamento diretamente relacionado à rua, aos cinemas de rua, aos teatros de rua, para tudo se configurar com o que a gente chama de enclaves. Enclaves fortificados, murados, vigiados, e aí foi explodindo esse tipo de utilização. Eu quero chamar a atenção para vocês de como esse movimento começou a sofrer um movimento contrário.
E isso não foi nem resultado de política pública, não. Foi o resultado do movimento das pessoas, dos cidadãos, dos moradores da cidade, que começaram devagarzinho, primeiro botando barzinho, mesinha de barzinho de mesa na calçada e começando a ficar na calçada e depois se apropriando e começando a frequentar praça e parque e depois se apaixonando pelas praças e parques e começando a cuidar deles com amor e convivendo ali, descobrindo o que é conviver com o heterogêneo e depois foi se apropriando dos espaços públicos das cidades, das ruas e aí percebeu que elas eram dos carros. Aí percebeu que elas eram só do circuito do consumo e começaram a tensionar, né, com esse movimento no sentido de capturar e se apropriar desses lugares, roubando dos carros, roubando do tempo da circulação e do consumo e estabelecendo uma outra forma de existência e convivência nesses espaços públicos. Termino a minha fala para dizer que é uma contradição enorme entre esse movimento dos moradores na procura da convivência, na procura de uma cidade que não é só a cidade do trabalho, do consumo e da circulação, mas é a cidade do prazer, é a cidade da produção cultural, da invenção, da criação, da convivência, e uma política que só admite a ideia da gestão do espaço se ele for rentável ou se ele se transformar de alguma forma num objeto de consumo. Então, me parece que nós estamos numa encruzilhada muito importante, aonde é absolutamente necessário agora perceber esse movimento que nós, moradores, fizemos, ninguém inventou, não foi uma política pública que decretou, nós fizemos, para que esse movimento nosso não seja capturado por uma lógica aonde aquilo que a gente construiu como espaço de convivência seja colocado numa prateleira, à venda, numa bandeja e levado para os investidores em Dubai. Obrigada.